Boa noite a todos. Eu queria hoje ministrar uma mensagem com vocês que Deus falou em meu coração e que, se vocês pudessem anotar, ia ser muito importante. O tema da nossa mensagem é a maior das lições. A maior das lições. Ousado, não? Eu acho. A maior das lições. Para nós edificarmos uma casa, para nós edificarmos um prédio, um edifício, nós não podemos simplesmente ir já colocando os tijolos. Existe algo que é essencial, existe algo que é primordial, e isto é o fundamento, a base, para que a partir dali haja construção. Todo mundo entende um pouco disso, certo? Todo mundo sabe disso. Não dá para simplesmente ir levantando um edifício que ele não vai permanecer de pé. Pois o que nós vamos falar hoje, ela tem a importância de uma base para um edifício. Ela tem a importância de uma base para a edificação de uma casa. Um fundamento. Eu gostaria de falar com vocês a respeito de estudar a palavra de Deus. Todo pastor se sentiria extremamente realizado se, ao se ausentar, e às vezes talvez por um ano ou dois, ou até para sempre, a sua igreja, o grupo de pessoas no qual ele formou, não esmorecesse após a saída desse pastor, pois esse grupo amava a palavra, esse grupo está apegado à palavra de Deus. Todo pastor ficaria extremamente feliz se esse grupo continuasse em crescimento, porque aquele povo não dependia do pastor para crescer, mas estava apegado ao Senhor e sua palavra, e por causa disso, vencia tudo, todas as barreiras e dificuldades. Porque no final das contas, querido, e é importante que tu entenda isso, não importa quem estiver pregando, não importa quem quer que seja o mensageiro, o que importa é a mensagem. E se a mensagem for da palavra de Deus, isso já deve nos bastar para que nós sejamos plenamente realizados com aquela mensagem, porque ela veio da palavra de Deus. Entende? Hoje em dia existem muitos pregadores famosos, que são populares, que muitos gostam de ouvi-los. Isso é saudável? Eu acho que não. Pelo fato de que é a palavra que nós devíamos estar apegados, e não a nenhum mensageiro da palavra. Porque o mensageiro hoje está, amanhã não está, depois pode ir a outro lugar, mas a palavra não. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Por isso, se tu amas a palavra de Deus, tu está apegado à palavra, e não por quem é o interlocutor da palavra. Gostaria que vocês abrissem comigo na segunda carta de Pedro. Na segunda carta de Pedro, nós vamos ler no capítulo 1, dos versículos 12 até o 18, inicialmente. Pedro, quando escreve a sua segunda carta, ele já está na sua última fase da vida. Ele já está andando na sua última etapa da sua jornada na terra. Chegaram? Pedro diz assim: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo,
porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Quantos lembram dessa passagem que Pedro está se referindo? Ela está descrita em Mateus 17. Mateus capítulo 17 tem um episódio incrível. Pedro, João e Tiago, os três. Jesus, em uma determinada hora, diz a eles: subam comigo no monte. E vai os 4 montes acima. De repente, enquanto Jesus está subindo com eles no monte, já chegou num lugar onde Jesus deveria estar, a palavra de Deus diz que o seu rosto, a sua face começou a brilhar como o sol. Imediatamente as suas vestes ficaram brancas, branquíssimas. De repente, 2 seres do céu começam a descer: Moisés e Elias. Pedro fica tão atônito com tudo isso que ele se aproxima deles e diz: Jesus, o que tu achas se eu montar uma barraca para ficar tu, Moisés e Elias, cada um na sua, e uma para nós aqui? Jesus diz assim: Pedro, espera aí, porque de repente uma nuvem gloriosa se aproxima. E Pedro olha para aquilo, João olha para aquilo, Tiago olha para aquilo, aquela nuvem entra e toma conta de onde eles estão. E ouve-se uma voz do meio da nuvem: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ouvi a ele. E a Bíblia diz que no último versículo, Mateus 17, versículo 7, ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo, e aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Eles eram testemunhas oculares. Pedro estava dizendo: eu gostaria de confirmar a vocês a mensagem do Evangelho, quer na minha presença ou na minha ausência, porque eu estou prestes a morrer, como Jesus disse que eu iria morrer. Eu vou deixar esse tabernáculo, ele diz assim. Vocês lembram como Jesus disse a Pedro como ele iria morrer? Vocês lembram ou não? É por isso que nós estamos trazendo essa mensagem. Por quê? Porque eu quero estimular vocês a ler a Bíblia, a se apegar à palavra de Deus. Jesus, ele chega para Pedro e diz: Pedro, hoje tu és jovem e tu vai onde tu quer, mas vai chegar o dia onde pegarão tuas mãos e te levarão onde tu não queres. Chegará o dia onde te levarão, te prenderão e tu vais morrer lá. E a Bíblia diz: e assim Jesus explicou a Pedro como seria a sua morte. A morte de Pedro não foi uma morte comum. Diz os estudos dos historiadores que Pedro morre crucificado como Jesus. Porém, ele não se considerou digno de morrer exatamente como Jesus, e diz aos seus opressores: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Por favor, bote a cruz de cabeça para baixo, e aí eu estou pronto para morrer. E Pedro morre de cabeça para baixo, pendurado na cruz. Essa é a história de Pedro. Porém, Pedro aqui está dizendo: eu estou prestes a deixar o meu tabernáculo, assim como o Senhor me disse que aconteceria. E nós somos testemunhas oculares da sua grandiosa majestade, da sua glória. Nós ouvimos a voz do céu. Pedro estava apegado à palavra de Deus, porque ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu. E ele disse: amados, quer na minha presença, quer na minha ausência, permaneçam firmes. Mas agora veja o versículo 19. De 2 de Pedro, capítulo 1.
Nós vamos ler do 19 até o 21 agora. 2 de Pedro 19 ao 21 diz assim: temos assim, tanto mais ainda confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que Pedro está dizendo aqui, amados, ele está falando: ei, pessoal, eu ouvi a voz, eu sei que Ele é o majestoso Rei, Ele é o glorioso, permaneçam firmes, porque nós somos testemunhas oculares, nós sabemos disso, mas ele diz: ainda mais que isso eu tenho confirmado a palavra profética. A palavra profética é a palavra de Deus, a Bíblia, ele diz: eu tenho confirmada nela. E ele continua dizendo: sabendo que nenhuma profecia da Escritura veio da cabeça de homem algum, mas pelo contrário, homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, é que escreveram dela. Pedro está dizendo que eu que vi, eu que ouvi, ainda tenho ainda mais certo do que tudo o que eu experimentei, a palavra de Deus, escrita, revelada, profética, nas Escrituras. Pedro falando. Pedro, aquele que andou sobre as águas. Ele poderia se apegar na sua experiência, ele poderia ter dito apenas daquilo que ele viveu, mas ele disse que não, aquele já está nos últimos momentos da vida, e ele diz: não, eu vivi muita coisa, eu andei sobre as águas, eu vi Jesus curar para todos os lados. No próprio Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que a sombra de Pedro, quando passava sobre os enfermos, eles eram curados. A sombra. Ele viu Jesus glorioso, viu o rosto de Jesus brilhar como o sol. Queridos, pensa, não é brilhar como a lâmpada do nosso salão, é brilhar como a luz do sol. Ele viu isso acontecendo diante dele. Ficou aterrado, se jogou no chão. E depois ele diz a esse povo que ele enviou a carta, ele diz: porém eu tenho ainda mais confirmada do que tudo isso, a palavra profética. A palavra revelada nas Escrituras, no qual foi inspirada por homens santos a serem escritos. Querido, a palavra de Deus que nós temos nas mãos, ela é uma grande bênção. Ela é fonte de sabedoria por milênios. Não é por um dia nem por dois. Volta e meia, nós estamos lendo aí livros quaisquer, e não importa quais forem, leia sempre, mas não deixe a palavra de Deus de lado. Não deixe. Eu sei que muitos de vocês não a leem diariamente. E lembra que eu falei que essa é a mensagem, a maior lição de todas, a melhor de todas as mensagens, a maior de todas? Porque este livro, quando tu aprende a estudá-lo sozinho, não dependente do que o pastor vai falar, mas aquilo que o Espírito Santo vai falar contigo no teu quarto, quando tu abrir ele, quando tu aprende a estudá-lo, não simplesmente a lê-lo. Eu posso ler, e no final do capítulo eu te perguntar: e aí, o que tu entendeu? Nem sei, eu só que estava preocupado em acabar o capítulo. Tem muitas vezes a gente lê assim, não lê? Não apenas a Bíblia, qualquer coisa. Eu estou lendo, mas eu quero acabar, acabei. O que tu leu? Não sei. Eu sei que tinha um jumento, o jumento de repente falou, não sei o que aconteceu, e aí acabei o capítulo. Ou seja, não leu, não estudou. Amados, a palavra de Deus, ela é delícias, perpetuamente. A palavra de Deus é alimento, e tu tem na tua mão. Vocês sabem, para que a palavra de Deus chegasse à tua mão, custou a vida de centenas de homens. Muitos morreram para que ela existisse nas tuas mãos, traduzida assim em português. Eu já contei para a igreja como a igreja chinesa faz para ter acesso à palavra de Deus. Era proibido no comunismo a entrada da Bíblia lá. E o que eles faziam? Por contrabando, entrava Bíblias na China. Bíblias contrabandeadas. Só que não dava conta da demanda de pessoas que queriam ler. Então eles rasgavam as páginas. Hoje eu leio a 1, a 2 está com... Depois eu passo a 1 para o outro, eu leio a 2. E depois ele passa a 1 para o outro, passo a 2 para outro e eu estou lendo a 3.
Era assim, porque era uma Bíblia para centenas de pessoas. E nós temos ela nas nossas mãos. E a gente não abre para ler. A gente espera que alguém vai explicar para nós. Só que esse tempo, ele é desperdiçado em nossas vidas, porque o próprio Espírito Santo de Deus quer explicá-la para nós no nosso lar, na nossa casa, todos os dias. Pedro está falando que ele viu a glória de Jesus e ainda assim ouviu a voz do Pai, mas considera a palavra revelada, profética, ainda mais confirmada, mais certa do que todas. Querido, se nós aprendermos a estudar esse livro, se nós tivermos apreço por esse livro, ter ele como livro de cabeceira, não para enfeitar a cabeceira, mas ter um livro de cabeceira para que eu não vá dormir sem primeiro passar por ele, e não uma vez, mas ler 3, 4, 5, 10 capítulos. Ô amado, ler 3 capítulos por dia te faria terminar a Bíblia num ano, sabia? E 3 capítulos por dia não te leva nem 10 minutos do teu precioso dia. E a gente não gasta com Deus 10 minutos estudando a sua palavra, que me trará vida, que me trará sabedoria, que me dará entendimento. Por isso que o tema é a maior das lições. Porque se eu aprender a estudar a palavra de Deus, eu posso estar onde quer que eu esteja, em qualquer cidade, em qualquer nação, eu não estou sem direção, porque a palavra de Deus me dirige. Vocês estão entendendo? Na segunda carta de Timóteo, dirigida a Timóteo, veja aí. Segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e vamos ler até o 17, tá bom? Diz assim: toda a Escritura é o quê? Inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu vou ler novamente. A palavra de Deus, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Anote aí o primeiro ponto, ponto 1, a palavra me ensina. Nela tem conhecimento, nela tem ensino para a minha alma, para o meu espírito. Nela o Pai se revela, nela o Filho se manifesta e se revela. Nela eu vejo como Deus quer que eu viva. A palavra de Deus me ensina. Quanto mais ler a Bíblia, amado, quanto mais tu leres a Bíblia, mais edificado tu é no Senhor. E mais do que isso, mais inteligente tu fica. Porque tu se dá conta de que a Bíblia tem um conteúdo de informação, mas também de uma forma de escrita, que te faz muitas vezes ir até o dicionário, na verdade, para descobrir o que essa palavra quer dizer. E de repente tu descobre, eu sei o que é concupiscência. Pergunta para os teus amigos do colégio o que é concupiscência. Eles não sabem nem que existe essa palavra, mas tu sabes, porque está na Bíblia. Vocês estão entendendo? A Bíblia te expande e ela traz um ensino de Deus. Isso aqui é revelação do céu. São homens, centenas de homens de Deus, vivendo, falhando, se reerguendo e Deus se manifestando com eles e eu podendo aprender com isso. Por isso a Bíblia é crucial na edificação de todo cristão. Como eu posso edificar minha fé no Senhor sem a palavra de Deus? Como eu posso edificar minha vida em Deus sem ler a Bíblia? Como tu podes, querido? O pastor lê para mim no culto. Não, pelo amor de Deus, não façam isso. Estudem por si mesmos. Estudem
por conta própria, estudem no ônibus, vindo do colégio, indo para o trabalho, estudem a Bíblia em todo lugar, leiam, devorem a palavra, leiam com calma, mas leiam estudando cada capítulo. Estou com dúvida, anota tudo o que tu tens em dúvida, leva essas dúvidas primeiro, sabe aonde? Em oração, na presença de Deus. Faz a Bíblia um assunto com Deus. Meu Deus, o que tu queres dizer com isso? Não entendi, me mostra, me explica. Deixa Deus falar contigo. Depois leva para o teu líder, estou estudando este versículo, este capítulo, me ajuda a entender melhor. Mas busca por conta própria estudar a Bíblia, amado. A tua fé, a tua vida será muito mais engrandecida se tu estudar a palavra de Deus. Segundo ponto, a palavra me repreende. Repreende, ela é aquela situação onde ela identifica algo que eu estou errado e me chama a atenção. A palavra de Deus, a Escritura, me repreende. Mas quantos de nós deixamos de ser repreendidos pela palavra porque não lemos a palavra? E o que acontece? Permanecemos no erro. Permanecemos no erro. E permanecer no erro é jogar nosso tempo de vida fora. É desperdiçar energia. É perder oportunidades que poderiam mudar tudo em nossas vidas. Tudo porque eu não li a Bíblia. E ela está na minha mão. E eu não abro ela para ler. Não, querido, por favor, não. Leia a palavra. Ame a palavra. Passe tempo de qualidade na palavra. De nada também adianta tu for ler a palavra quando tu já não conseguir nem entender uma letra com a outra de tanto sono que tu está. Encontre um espaço no teu dia, seja à noite ou seja de manhã cedo, não importa o horário, mas que tu estejas ativo, vivo, focado no que tu está fazendo. E estude a palavra de Deus. Deixa a palavra te repreender, deixa Deus te chamar a atenção. Deus fala muito mais através da sua palavra do que por qualquer outra forma. Mas como é que Deus vai falar conosco se a gente não lê a Bíblia? A palavra me corrige. Ela não só me chama a atenção, mas ela me mostra o melhor caminho. Não, amado. Tu fizesse assim com os teus pais, mas está errado. É esperado que tu trate a tua família e os teus pais assim. Opa, que benção esse texto. Corrigiu o meu rumo. Eu estava sendo um péssimo filho, até que eu descobri que eu tinha que honrar meu pai, eu tinha que honrar minha mãe e amá-los. Então eu vou corrigir. E aí depois a Bíblia ensina sobre o amor, então eu vou amar, então eu vou abraçar. Quantos de vocês não têm o hábito de dar beijo, de dar um abraço, de fazer um carinho aos seus queridos ao seu lado? Nós fazemos, temos facilidade de abraçar na igreja, mas em casa não temos. E são coisas que a palavra de Deus vai corrigindo, que a palavra de Deus vai nos levando a aprender. Mas como eu vou aprender isso sem ler a Bíblia? Como eu vou aprender essas coisas? Mas o meu líder vai dizer. Que bênção que é bom ter alguém que vai nos explicar a palavra. Mas não tem o mesmo impacto, sinto te dizer, do que tu ler por ti mesmo. E o Espírito Santo falar lá no teu coração, está aqui meu filho, é isto aqui que precisa mudar. Sozinho, tu e Deus falando contigo e Ele te revelando. Aqui tem que ter mudança, aqui não pode ser mais assim. Não tem forma melhor de nós tomarmos uma decisão a favor de Deus do que quando Deus fala conosco, de quando Deus se manifesta a nós. E quando nós lemos na palavra, acabou a conversa, está lá, revelada. Lide com isso, goste ou não, está escrito. Então viva a palavra. Amém? A Bíblia também diz que a palavra me educa. E essa palavra educa no grego é paideia. Sabe o que significa paideia? Treina. Ela me educa na justiça, significa que ela me treina. A palavra de Deus me treina. Ela afia as minhas ferramentas. A palavra me treina para o reino de Deus. Pedro vira para Jesus, quando Jesus pergunta assim, vocês querem me abandonar? Podem me abandonar. E Pedro vira para Jesus e fala, meu Senhor, para onde iríamos nós? Só Tu tens o quê? As palavras de vida eterna.
A palavra de Deus tem esse peso. Querido, se tu estivesse no monte, aquele monte, e Jesus estivesse na tua frente, e o seu rosto, que era um rosto como o meu e o teu, de repente começasse a brilhar na intensidade do sol. Eu sei que vocês já tentaram olhar para o sol, né? Tenta olhar para o sol, por quanto tempo tu consegue ficar olhando para o sol? Pois pense o rosto de Jesus se transformando naquela força de luz. Isso já era o suficiente para tu tremer nas bases, certo? Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu achei que era um ser humano comum. O seu rosto está brilhando, as suas vestes estão ficando muito brancas. De repente, dois seres descem. E para complicar tudo ainda, uma nuvem, que quem conhecia o Antigo Testamento sabe do que significava aquela nuvem, era a nuvem da glória. Chegando, e ouve-se uma voz. Quantos de vocês não teriam a mesma reação de Pedro? Se jogaria no chão, temeroso. Meu Deus, aonde eu estou? O que está acontecendo? Que voz é essa? O próprio Deus falando. E se tivesse um buraquinho para se esconder, se escondia. Ué, a voz do Pai, certo? Mas quando tu lê a Bíblia, que também é a voz do Pai, não é? Tu reage assim, com esse tremor, com essa reverência, com esse temor, com essa importância. E por que não? Se o próprio Pedro, que viveu o que viveu, disse que ainda mais confirmado para ele é a palavra profética, revelada nas Escrituras, que foi inspirada pelo Espírito Santo a homens santos. A palavra de Deus foi nos entregue e nós temos que conhecê-la muito bem. Nós temos que comer da palavra de Deus todos os dias. Ela é a representação do maná que caía do céu diariamente. Eu preciso de um maná diário, eu preciso de um alimento diário de Deus. Está na sua palavra, está na Bíblia, queridos. Todos vocês têm uma Bíblia. Quantas vezes tu já leu a Bíblia toda? Quantas vezes tu já leu o Novo Testamento? E olha que a questão aqui não é nem o número de vezes, mas com que intensidade, essa seria a melhor pergunta, tu estudou a palavra de Deus que está nas tuas mãos. Nós estamos num tempo muito moderno, porque pela internet tu buscas informações de qualquer versículo e texto. Estou com dúvida sobre isso. O que John Wesley falou sobre isso? John Wesley era um grande homem de Deus do século XIX. Tu vai na internet, tu acha os comentários de John Wesley sobre aquele texto. Cara, quero saber o que Jonathan Edwards, o que qualquer outro grande homem de Deus da antiguidade, dos tempos passados, falaram, tu encontra. Nós temos tantas ferramentas em nossas mãos. Mas isso ainda se torna secundário, porque a palavra de Deus nós não abrimos para ler. E olha que nós somos pessoas que nós gostamos de ouvir a opinião dos outros, não gostamos? Todo mundo gosta de ouvir o que um pensa sobre isso, um pensa sobre aquilo. Por que não se interessar pelo que Deus pensa, revelado em sua palavra? Nós estamos chegando em época de eleição, né? E vai ter um monte de ator, atriz, querendo se meter nesse rolo todo e dar sua opinião aí. E todo mundo quer ouvir o que essa fulana vai falar da presidente tal, do presidente tal. Por que a gente se importa tanto com o que as pessoas que não têm nada a ver com o assunto vão falar e não se importa com a mesma dimensão, ou infinitamente mais, que é o que deveria ser, com o que Deus fala para as nossas vidas hoje, pela sua palavra? Ame a palavra de Deus, igreja. Ame, ame, ame. Se com essa mensagem nós terminarmos a mensagem e o resultado for cada um de vocês indo para casa ler a Bíblia, eu estou feliz demais. Porque o propósito é que a palavra de Deus não seja mais contada para ti por outro, e sim que tu ouça, que tu leia, que tu estude ela por ti mesmo. Se tens dúvida, meu Deus, nós somos pastores para te ajudar, né? Tem tantos discípulos e líderes na igreja que estão dispostos a ajudar, homens e mulheres treinados por Deus, porém, tu não precisas depender de ninguém para estudar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo mora em ti, amém? Tu tem o Espírito Santo, ele mora em ti, então vai buscar a palavra na presença de Deus e vai estudar ela com amor e carinho.
Nosso quinto ponto, a palavra me prepara. A palavra para habilitado, no versículo 17 de 2 Timóteo 3, em grego, é exartizo. E o significado de exartizo é, ela me supre com perfeição. Oh, glória a Deus! A palavra me supre com perfeição para a obra. Naquilo que eu preciso, na ferramenta que eu preciso, eu encontro na Bíblia, na palavra de Deus, para realizar a obra. Ela me supre, ela me treina, ela me corrige, ela me repreende, ela me ensina. Abra comigo, querido, no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 8. Abra lá, vai lá para o Antigo Testamento. Josué capítulo 1, versículo 8, esse homem foi treinado por Deus e por Moisés para que pudesse estar tomando posse da terra prometida. E Deus aqui está chamando Josué à responsa, à responsabilidade. E Deus diz a Josué, Josué, seja forte, seja corajoso. E no versículo 8 ele dá uma instrução valiosíssima. Preste atenção no que a Bíblia diz, vindo da própria voz do Pai para Josué, no versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, olha o que diz, medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E a consequência? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha a instrução valiosa de Deus para Josué. Josué, não cesse de falar da palavra. Mais do que isso, medita nela, dia e noite. Em todo tempo esteja a palavra de Deus em teu coração e na tua mente, esteja meditando nos textos, esteja orando em cima da palavra, esteja colocando textos, promessas diante de Deus. Meu Deus, tua palavra diz assim, tua palavra diz assim. E vai orando e meditando e estudando a Bíblia. Não cesses de fazer isso, e mais que isso, diz o texto, procura fazer tudo quanto nele está escrito. Tudo está escrito para fazer assim, faça. Diz o texto de Josué 1:8. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E eu, querido, tenho uma convicção no meu interior de que muitas das nossas falhas, muitos dos nossos fracassos vêm por não fazer o que a palavra nos disse para fazer. Muitas vezes nós não fazemos o que ela nos disse para fazer porque a gente nem sequer sabia o que ela disse. Portanto, nós temos que ler. Mas muitas vezes até sabemos o que Deus diz sobre esse assunto, sobre esse tema, e não fazemos. Procure, tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Oh, meu Deus. Eu já quero encerrar, amados. Tem só mais 2 textos. Veja o Salmo 119. Salmo 119. No versículo 50. Veja se esse versículo não te inspira a ler a Bíblia. Se ele não te inspirar, eu não sei o que eu posso fazer para te ajudar. Veja esse versículo. Salmo 119, versículo 50. Chegaram? O que me consola na minha angústia é isto: que a tua palavra me vivifica. Oh! Quando eu estou na angústia, quando eu estou com o coração apertado, quando eu estou sofrendo, uma coisa me consola: que a tua palavra me dá vida. Ela me renova, ela me levanta, ela abre meus olhos, ela me fortalece, a tua palavra me vivifica, me traz saúde.
E para fechar com chave de ouro, queridos, ainda assim, no Salmo 119, versículo 67. Salmo 119, versículo 67. Olha só o tesouro deste versículo. Diz assim o texto: antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Ah, não, está demais isso aqui. Antes de eu ser afligido, eu andava todo errado, e aí por isso eu fui afligido. Mas agora eu guardo a tua palavra, e eu já não sei mais o que é ser afligido. Eu já não sei mais o que é passar por tanta destruição. Porque eu andava destruído, porque eu andava errado. Mas agora eu guardo a tua palavra. Oh, meu Deus, nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Mais que isso, nós precisamos pôr ela em prática. Para pôr em prática, eu tenho que estudá-la, e estudá-la por conta própria. Quando eu disser para ti, vocês lembram daquele texto? Todo mundo, eu lembro. Vocês lembram daquela passagem? Todo mundo diz, eu lembro. Acabei de ler essa noite, pastor. Precisa ser assim. A palavra precisa estar na tua boca, na tua língua, precisa fluir do teu coração. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo, no dia da prova, no dia onde fomos colocados a nossa fé em prova, Ele colocaria as palavras que iríamos dizer em nossa boca. Mas como Ele vai colocar a palavra que iremos dizer em nossa boca, se a palavra de Deus não está no nosso coração? Se nós não conhecemos a palavra, que versículo Ele vai te lembrar, se tu não lê nenhum versículo? Está me entendendo, queridos? É tempo de mudar. É tempo de mudar. Dá tempo de mudar. A boa notícia é dá tempo de mudar. Crie o hábito de pegar a Bíblia e lê-la todos os dias, nem que seja por 10 minutos, nem que seja 3 capítulos, 4 capítulos por dia, porque isso já fará da tua vida uma outra coisa. Isso expandirá o teu entendimento completamente. Isso fará de ti alguém que está vivo no Evangelho, que conhece a palavra, que os textos da palavra venham ao teu coração. Isso fará de ti alguém que sabe o caminho que deve seguir. Isso fará de ti um sábio no mundo de hoje. Porque quem detém a palavra de Deus em suas mãos e tem ela no seu coração e estuda nela, medita nela dia e noite, este é sábio, esse é entendido dos mistérios celestiais. E se nós somos entendidos do que Deus tem a fazer nos céus, que dirá na terra? Por isso não deixe para depois, não deixe para amanhã, estude a palavra de Deus. Essa é a maior lição que tu podes ter. A segunda maior lição, e fará parte de uma nova mensagem, é a vida de oração. A vida de oração é a tua segunda maior lição. Mas a primeira é a palavra, porque a palavra te ensinará a orar. A palavra te capacitará a ter conversas com Deus sobre assuntos bem mais profundos do que somente as nossas necessidades básicas. Por isso, a palavra precisa vir em nossos corações como prioridade. Prioridade, estude a Bíblia, está nas tuas mãos. E será uma bênção para ti, para a tua casa, para o teu futuro, para a tua família, se tu entender a profundidade do que está escrito e colocá-lo em prática. Amém, amados?